Ok. Gente, bom dia. Bom dia a todos. Sou a professora Bruna, você é professora de penal e processo penal, vocês, tá bom? Eu também sou a professora de segunda fase, tá bom? E aí, gente, nós vamos começar com alguns pontos de atualizações antes da gente ir realmente para a apostila, tá bom? Se você tiver aí um papelzinho assim para anotar, tá bom? Essa parte de atualizações eu sempre faço no começo da aula de penal e processo penal. E nos últimos exames, gente, tem sido aí uma, duas questões que o aluno já acerta. A última, inclusive, quem fez o último exame foi aquela história do sistema acusatório, né, lá no processo penal. Porque a OAB, ela sempre está ali, né, pegando essas atualizações. Eu não sei se vocês perceberam, mas penal e processo penal a gente não respira. A legislação é toda hora, né? Eu nunca vi um negócio desde o pacote anticrime, a gente não tem sossego, tá bom? E por conta disso, gente, eu queria já esclarecer uma coisa para vocês. Saiu uma lei há 2 semanas atrás do feminicídio. Acho que vocês devem ter visto, né? Aí essa atualização aí no jornal. Essa lei não cai para vocês, tá bom? A lei e jurisprudência e súmula, né, que cai é até o dia, certo, gente, que é publicado o edital. Então, a lei saiu depois, tá bom? Então, só lembrando disso, tá bom? Que só cai as atualizações das legislações até a publicação do edital. Como essa lei saiu depois, ela não cai para vocês. Graças a Deus, né? Glória a Deus, porque ela modificou vários artigos e várias leis, né? Para quem não está sabendo, hoje nós vamos ter um artigo específico de feminicídio, né? Então, o feminicídio deixou de ser uma qualificadora lá do artigo 121 para ser o 121A, tá bom? Além disso, certo, gente, modificou vários artigos do Código Penal, como, por exemplo, transformou o crime de ameaça incondicionada à representação, aumentou majorante lá nos crimes contra a honra, tá bom? Modificou vários artigos da Lei de Execução Penal, tá bom? Então, nós tivemos... Maria da Penha também. E a gente trouxe, assim, na verdade, várias consequências, né? Parece que pegaram assim, vamos tratar agora o feminicídio de forma séria, né? Então, várias vedações de benefícios de execuções penais, não tem saída temporária mais. Toda vez, certo, que eu tiver uma pessoa que foi presa por violência doméstica, ela tem que sair com monitoração eletrônica agora, tá bom? A gente tem agora prioridade no julgamento, né, desses casos de violência doméstica, certo? Perda do poder familiar para, né, geralmente é o pai, né, mas também pode ser a mãe, para aquele que está envolvido com violência doméstica, perda, certo, gente, de cargo ou função, certo, gente, mandato aí político. Então, assim, se você depois, né, deixa passar o AB, né, porque já tem muita coisa para decorar, deixa passar o AB, você dá uma olhada depois, né, no vídeo de um professor, mesmo na lei, dá uma olhadinha, porque, gente, foi modificação bem profunda, tá bom? Tirando essa legislação, temos várias outras, tá bom? Então, eu vou colocar algumas coisas aqui para vocês, são geralmente pontos que a OAB traz uma questãozinha para vocês. Lembrando que penal e processo penal, ela gira ali em torno de 11, 12 questões, dependendo do humor da FGV, né? Tem prova que é 11, tem prova que é 12, certo? Então, geralmente são 6 questões ali de penal, certo, gente? 5 ou 6 de processo penal, tá bom? Geralmente, o aluno que consegue assistir minhas aulas, certo, gente? Todas, porque hoje vai ser difícil, né? A gente vai ficar até 5 da tarde aqui, né? Consegue fazer uma ótima prova de penal. Eu quero garantir que você consiga passar, certo, gente? Professora, eu não gosto de penal, não precisa gostar não, é só para passar, você, né? Cuida aí depois do que você quiser, né? Aqueles que gostam de penal e vão fazer segunda fase penal, sejam bem-vindos, tá bom? Então, a gente vai começar aqui, tá bom? Aula 1. É 1. Onde tem, acho que é princípio da pessoalidade, se eu não estou enganado, a primeira questão, né? Eu vou só trazer as atualizações e a gente começa essa parte aí da apostila, tá bom? É a primeira aula, certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem aqui, que eu quero trabalhar com vocês, que nós tivemos em 2024, gente, no Código Penal. Então, eu começo com o Código Penal, certo, gente? Foi o crime, né, de bullying, certo, gente? E cyberbullying. E aí, nós tivemos essas duas, né, esses 2 crimes
que a gente, inclusive, hoje vai tratar, certo, gente, de como é que funciona essa questão da lei penal no tempo, tá bom? Eu sei que vocês esqueceram muitas coisas de penal, mas uma coisa que você deve lembrar é que a lei só retroage para beneficiar, né? Então, se eu tenho 2 crimes novos que foram criados em 2024, eu só posso responsabilizar as pessoas que praticaram bullying ou cyberbullying de 2024 para frente, não pode retroagir, tá bom? E que a gente tem aqui o bullying, certo, gente? Ele só tem pena de multa, tá bom? Não tem, certo, gente, pena aí, certo, relacionada à pena privativa de liberdade, que é uma novidade, é o primeiro crime no Código Penal que não tem aquela história de reclusão, detenção, 6 meses, 1 ano, é só a pena de multa, mas o cyberbullying tem sim, certo, pena, inclusive de 2 a 5 anos, uma pena até bem alta, tá bom? Vocês vão ver que a tendência do Código Penal hoje é pegar mais pesado nos crimes praticados pela internet. A gente vai ter racismo, a gente vai ter bullying, certo? E outros crimes aí associados. Então, esse aqui, certo, gente, são novos crimes. A gente chama, gente, de nova norma incriminadora, tá bom? Então, nova norma incriminadora. E como a gente já sabe, né, essa nova norma não retroage, porque, lógico, um crime novo não vai retroagir, tá bom? Uma observação sobre ser crime de multa, gente. Crime de multa não gera reincidência, certo, gente? Então, crime de multa não gera reincidência. Então, é um ponto que a gente tem importante para tratar, tá bom? Outra coisa que nós temos, certo, gente, 2024, talvez de 2023 para 2024, certo, gente? É a história da diferença da injúria racial para o racismo. Isso aqui foi em 2023, mas tivemos umas modificações de 2024. E eu quero tratar isso aqui, gente, que isso aqui já tá no pontinho para cair para você, já tem 1 ano mais ou menos da lei, então já é o que já é trabalhado, tipo, já passou por jurisprudência, né? A gente já tem delegado aplicando, então tá tudo bonitinho. O que acontece, gente? A injúria, gente, são os xingamentos, tá bom? Então, a injúria são os xingamentos. Quando foi em 2023, o Código, ele tirou a injúria racial de dentro do Código Penal e colocou dentro da lei de racismo. Hoje, o que a gente tem é o que a gente chama de injúria por preconceito, tá bom? Então, a injúria por preconceito, hoje, não envolve mais a raça, tá bom? Então, no Código Penal, gente, no artigo 140, parágrafo 3º, eu vou ter, certo, gente, aí, a injúria por preconceito. Professora, se não trata mais de raça, trata sobre o quê? Hoje, a injúria por preconceito é xingar pessoas relacionadas, certo, gente? A idade, pessoa idosa, relacionada a ela ser PCD e relacionada, certo, à sua religião, tá bom? Lembrando, gente, que eu tenho calúnia, que eu tenho difamação, eu tenho injúria, né, como crime, né, contra a honra. A calúnia é imputar um crime falso, a difamação é o manchar a reputação dessa pessoa e a injúria é a honra pessoal, é manchar a dignidade. Ou seja, são os xingamentos, né? Então, aqueles xingamentos, gente, de macaco, fazer barulho de macaco, não se encontram mais no Código Penal. Hoje, no Código Penal, se encontram apenas os xingamentos relacionados à pessoa idosa, a uma pessoa com deficiência, que é o PCD, ou relacionado à religião. Taxativo. Se não for em relação a essas pessoas, a injúria simples vai ser injúria simples. Para ser injúria qualificada, tem que ser essas 3. Aí a injúria racial veio para o racismo, tá bom, gente? Para a lei de racismo, a lei 7716, que existem várias formas de praticar o racismo, certo, gente? Várias formas de praticar o racismo. Uma delas agora é xingar as pessoas em relação à raça. Então, dentro do racismo, eu vou ter agora a injúria racial. E essa injúria racial ficou aqui no artigo 2A, certo, gente, da lei de racismo. Professora, o que é? A mesma coisa que era no Código Penal foi transferida, certo, para o racismo. Eu tenho aqui, né, xingamentos em relação à raça, à cor, à etnia ou
procedência nacional. Tá? Xenofobia, né, gente, entra aqui. Muito cuidado, certo, gente? Que não é só em relação a pessoas negras. Etnia entra índio, por exemplo, certo, gente? Procedência nacional, aquele antigamente nordestino, de pessoas de outros países, né? Por exemplo, a gente está tendo muito, né, refugiado aqui, certo? Afegães, né, sérvios, etc. Então, esses xingamentos também relacionados a essas pessoas entram agora aqui dentro, tá bom? Então, aqui, ó, procedência nacional, tá bom? Aí eu queria só lembrar um detalhe muito importante, gente. O STF, né, gente, incluiu aqui dentro de racismo, né, gente, a homofobia e a transfobia, tá bom? Então, o STF incluiu aqui, certo, gente? Então, agora é racismo, além de xingar as pessoas em relação à raça, cor, etnia e procedência nacional, também xingar as pessoas em relação a nada, certo? A orientação sexual, que é a homofobia, ou a sua identidade de gênero, que é a transfobia, tá bom? A pena aqui é de 1 a 4. Artigo 2A, exatamente, artigo 2A. 1 a 4. Viu? E aí, nós temos um detalhe em relação a isso aqui. Professora, para que fazer essa diferença? Gente, diferença muito séria aqui. Eu vou trabalhar, inclusive, aqui em cima para ficar melhor. A injúria por preconceito, gente, por estar no Código Penal, tá bom? É uma ação que é condicionada à representação. É uma ação prescritível, certo? E é uma ação, é um crime afiançável, né? Valha-me Deus, professora, eu vou conseguir decorar isso, mas faço decorar o outro, gente, olha só. Todo crime de racismo começa com I. Professora, como assim começa com I? Olha só, gente, ó. Ação incondicionada, ação imprescritível e ação inafiançável. Então, quando a gente fala de racismo, tudo é I, tudo não pode. Ação incondicionada quer dizer que não depende da vítima. Ação imprescritível, daqui a 20 anos, uma pessoa lhe xingou, você fala, ó, me xingou racismo, não gostei. Daqui a 20 anos você pode procurar certo judiciário. E ação inafiançável. Na audiência de custódia não tem nada, né? Na delegacia, nada de fiança. Na audiência de custódia, nada de fiança, tá bom, gente? Então, tudo com isso. Você decora com I, o outro artigo é tudo contrário, né? Condicionada à representação depende da vítima, é prescritível, que é uma prescrição de 8 anos, você não precisa decorar isso, tá bom, gente? E é afiançável, o delegado pode arbitrar a fiança, tá bom? Professora linda, adorei, né? Entendi como é que é na prática, né? Como é que vai cair na minha prova aqueles casos pequenos, né? Da FGV, né? Como é que eu faço? Então, vamos lá, gente, olha só. Injúria por preconceito, você imagina uma pessoa idosa sendo xingada, beleza? Racismo, você imagina uma pessoa negra sendo xingada. Então, vamos supor que eu estou, certo, gente, num restaurante, estou observando uma situação, certo? Tem um delegado, certo? Tem um garçom idoso e tem um cliente. O cliente se recusa a ser atendido por essa pessoa idosa, por esse garçom idoso, e começa a xingar essa pessoa idosa. Professor, injúria por preconceito, beleza? Se a injúria por preconceito, gente, é condicionada à representação. Se o garçom não quiser ver essa pessoa responsabilizada, o delegado que está olhando pode prender? Não, não pode prender. Pode abrir inquérito se a vítima não quiser? Não pode abrir inquérito. Ministério Público pode abrir ação? Não. Gente, é condicionado, existe uma condição. Então, a vítima que tem que autorizar tudo. Quando a gente fala que é condicionada a representação, gente, olha só, não tem prisão, não tem inquérito policial e não tem ação penal, porque depende da vítima, tá bom? Segunda situação, ao invés do garçom ser uma pessoa idosa, o garçom é uma pessoa negra. E ela é xingada pelo cliente, o delegado, gente, já que é incondicionada, pode dar voz de prisão? Pode. Pode abrir inquérito? Pode. O Ministério Público pode abrir ação penal? Pode. E a vítima? A vítima não precisa fazer nada, gente, porque não depende da vítima. A ação é incondicionada, não existe condição. Não preciso da vítima, é a grande diferença. É por isso que saiu do Código Penal e foi colocado na lei de racismo, gente, para dar essa proteção da lei de racismo, tá bom? Então,
Outro detalhe aqui, gente, ó. O delegado, gente, ele pode arbitrar a fiança. Vamos sentar, né? Ele pode arbitrar a fiança se o crime for até 4 anos. Os dois, o crime é até 4 anos, tá bom? Então, vamos supor, gente, que eu tenho uma pessoa idosa, olha só, sendo xingada, beleza? Ela autorizou, certo? Que o delegado prendesse, foi representar, a condição foi feita. Chegou na delegacia, gente, como o crime é afiançável, o delegado pode arbitrar fiança. Se fosse racismo, o delegado poderia arbitrar fiança? Não, porque é inafiançável. É esse raciocínio que eu quero que vocês façam, tá bom? Ação penal. Prisão, inquérito e ação penal. Eu sou bem rápida, gente. Se eu ficar muito acelerada, vocês me falam que eu diminuo, tá bom? Então vamos lá. Tranquilo aqui, gente? Outras modificações que eu preciso trabalhar com vocês aqui, certo? Além, certo, gente, da injúria racial ter sido colocada aqui, umas modificações importantes, tá bom? Primeiro, gente, racismo, olha só, recreativo, tá bom? Hoje eu tenho racismo recreativo. O que é racismo recreativo? Piadas em relação, certo, gente, à pessoa negra, à etnia. Hoje, gente, fazer piada com conteúdo racista é crime, tá bom? Então não pode, certo, mais racismo recreativo. Se pode voltar para quê? Sim, 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 tudo dentro de racismo, viu? Não só em relação à raça, cor, etnia, mas também homofobia e transfobia, sim, viu? Certo? Porque tá na lei de racismo agora. Segunda observação, gente, aumento de pena, gente, se for um funcionário público, tá bom? A OAB adora pegar no calo do funcionário público. Se o racismo for praticado por funcionário público, eu tenho um aumento de pena de 1/3, tá bom? E também tem um aumento de pena se o crime for praticado na internet, né? Ele vai trazer rede mundial de computadores, né? Porque é o nome que a lei coloca, internet, redes sociais, certo, gente? Ou ao vivo, né? Que são as lives, tá bom? E por fim, gente, nós também temos aqui um aumento de pena quando é praticado em eventos. E aí ele coloca eventos esportivos, que é onde a gente tinha a maior quantidade, a gente ainda tem, né? A maior quantidade de prática de racismo, eventos sociais, teatros, né? Qualquer evento público, certo, gente? Principalmente o evento esportivo, tá bom? Então, essas modificações. Gente, isso aqui, ó, carinha da prova de vocês, certo, gente? A OAB gosta de atrapalhar esses temas, né? Parece que ela gosta assim, eu vou... Como é que ele fala? Eu vou treinar meu futuro advogado, eu quero que ele seja assim. Então, ele vai, né, trabalhando isso com vocês, beleza? Tranquilo, gente, aqui? Então, em relação ao racismo, essa é a grande diferença. Racismo, inclusive os xingamentos em relação à raça e cor, etnia, está dentro da lei de racismo. Isso quer dizer que o crime é incondicionado, imprescritível e inafiançável, tá bom? Além disso, a lei, né, além de colocar a injúria racial dentro da lei de racismo, colocou também, certo, gente, aí, o crime de racismo recreativo, aumentou a pena se for funcionário público, aumentou a pena se for nas redes sociais, né, e tudo mais, e também se for em eventos esportivos, tá bom? Beleza aí, gente? Tranquilo? Certo? Vamos para o próximo tópico, né? Além disso, né, gente, eu queria trabalhar também 2 crimes que foram colocados aí em 2023, um deles, inclusive, já caiu na prova da OAB. Então, além do cyberbullying, gente, eu tenho novos crimes que foram colocados aí, certo, gente, em 2023, e eu queria que vocês não esquecessem eles, tá bom? O primeiro, gente, é o artigo 146... Ah, deixa eu colocar aqui, gente. Aqui é o 146A, tá bom? Então, é o artigo 147A do Código Penal, que é aquele crime de perseguição, gente. O crime de perseguição, que vocês conhecem como stalking, né? Então, o nome que vai aparecer na prova de vocês provavelmente vai ser perseguição. Professor, o que eu preciso saber sobre perseguição? Primeiro, gente, perseguição não é só um ato. São vários atos, né? São atos reiterados, tá bom? Por ser atos reiterados, o crime de perseguição é um crime, certo, gente, que a gente chama de crime habitual. O crime habitual, gente, é um crime que precisa de vários atos.
Então, um ato só, gente, é fato atípico. Isso já caiu na prova de segunda fase da OAB, tá bom? Então, se a pessoa persegue, por exemplo, uma mulher, pode ser também uma mulher perseguindo um homem, tá bom, gente? Que não tem diferença no crime de perseguição, é perseguir alguém. Numa festa e depois esquece aquela pessoa, aquilo não é crime de perseguição. Pode ser constrangimento ilegal, mas perseguição não é, porque existem vários atos. Esses atos podem ser, por exemplo, uma perseguição física ou uma perseguição virtual, como, por exemplo, na internet, redes sociais, fica criando, né, aqueles perfis para seguir a pessoa, tá bom? Como é um crime habitual, gente, não cabe tentativa, tá bom? Então, não cabe tentativa. Não tem como eu tentar habitualmente perseguir alguém. Ou eu persigo ou não persigo, tá bom? Além disso, gente, o crime de stalking, que pode ser perseguir qualquer pessoa, tanto homem como mulher, tem um pontozinho importante, gente. É um crime, gente, que é condicionada, a ação é condicionada à representação. A pessoa que está sendo perseguida tem que comparecer à delegacia. Não adianta, certo, gente? A mãe da menina que está sendo perseguida, o pai, o periquito, o papagaio. Como é condicionada a representação, você vai colocar sempre na sua cabeça. Se depende da vítima, gente, não tem prisão, não tem inquérito policial e não tem ação penal, tá bom? Então, isso é bastante importante. Inclusive, isso aqui cai bastante. Oi. Não, é menor não. O representante pode ir, né? Mas tem que ir alguém, né? Tranquilo, gente, aqui? Então, só para lembrar para vocês. O segundo crime, certo, gente, que foi colocado aí no Código Penal, né? Foi o artigo 147b, que é o crime de violência psicológica contra a mulher. Esse crime, certo, gente, ele é específico, certo, gente, aí, de gênero, porque eles... É B, gente, desculpa, eu falei B e escrevi A, uma ação, né? Então, contra a mulher, esse exige que a vítima seja mulher. Perseguição, não. Perseguir alguém. Eu tenho um aumento de pena se for violência doméstica, mas o crime pode ser qualquer pessoa, a vítima, tá bom? Na condicionada representação, certo, gente? Eu preciso que seja mulher porque a lei assim exige, tá bom? A violência psicológica contra a mulher não precisa ser violência doméstica, gente. Pode ser uma mulher que sofre um assédio moral, gente, no trabalho, por exemplo. Não tem problema, tá bom? O que a gente tem em relação a esse crime, professora? Eu preciso que esse crime aqui, certo, gente? Ele cause um dano emocional. Quando a gente lê o artigo 147b, ele vai falar de uma mulher que sofre humilhações, tá bom? Eu posso ter uma mulher que sofre uma humilhação no trabalho, mas que ela, tipo assim, ela dá uma rabisaca no chefe dela e vai-se embora. Não sofre nenhum dano emocional. Agora, eu tenho, certo, gente, uma pessoa que sofre um dano emocional. Eu lembro muito de um aluno meu de segunda fase, gente, abençoado, que é dono de supermercado, né? Ele é gerente, dono de supermercado. E ele falou, professora, esse crime aí que a senhora está falando, ele disse que foi dar um caramba na funcionária numa reunião e a funcionária não conseguia mais participar da reunião com ele sem chorar. Eu disse, querido, parabéns, você praticou violência psicológica contra a mulher, vá pedir desculpa, né? Porque isso é exatamente isso, é quando, certo, fica um dano emocional. A gente tem várias formas, né? A pessoa fica ansiosa, fica chorando, tem aquelas casos mais graves de, né, síndrome do pânico, síndrome de ansiedade e tudo mais. Esse crime exige o dano emocional. Já caiu em prova, gente. Se não tiver o dano emocional, não existe o crime, tá bom? Oi, querido. Sim, patrão não comete assédio moral, não? Não é assédio sexual, é assédio moral. A violência psicológica, ela pode ser tanto numa violência doméstica, como pode ser no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, geralmente a gente chama de assédio moral, porque não existe o crime de assédio moral, entendeu? Ação incondicionada, viu, gente? Super normal, gente, você terminar a aula e falar, não fiz 4 cadeiras de penal, viu, gente? Super normal. A gente parece que a gente começa a estudar para a OAB e fala, gente, fiz outra faculdade, né? Não se preocupem, viu? Mas vocês vão conseguir lembrar, tá? Então, esses 2 crimes aqui específicos, tá bom? Última atualização que eu quero destacar aqui para vocês, gente, foi na lei de crimes hediondos, né? Então, o legislador não tinha mais nada para fazer e aumentou a nossa listinha de lei, né? Da lei de crimes hediondos. Então, vamos aqui trabalhar isso aqui para vocês.
você chegar na prova de penal e saber o que é crime hediondo e o que não é crime hediondo é essencial, tá bom? Então, existe uma lista básica e esse ano o Código incluiu 6 crimes novos, tá bom? Eu falei, o legislador de penal, ele gosta, né? O Congresso Nacional gosta desse assunto. Então, vamos lá. Os crimes hediondos, gente, eles são listados, certo, gente, pela lei. Só que nós temos 3 crimes que são equiparados, que a gente chama de 3Ts, tá bom? Então, quando a gente fala, certo, gente, nos crimes hediondos, existem os crimes hediondos e equiparados. Os equiparados são aqueles que a Constituição já separou. Professora, como é que eu decoro? Todos começam com T, gente. Olha só. Tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Tá bom? Então, esses aqui, gente, nunca vão mudar, nunca vão deixar de serem equiparados, porque já está na Constituição. São os 3Ts. Beleza. Fora esses, eu tenho um rol no artigo 1º da lei, né, na Lei de Crimes Hediondos, que esse rol pode mudar, ele pode aumentar, certo, gente? Mas ele é um rol taxativo. Quando a gente trabalha, inclusive a gente vai, né, conversar sobre isso hoje, né, na parte da lei. Quando a gente fala sobre crime, gente, a gente tem um princípio da legalidade. E dentro do princípio da legalidade, a gente tem a taxatividade. Eu só posso considerar crime, eu só posso considerar aumentos, aquilo que está na lei. O juiz, ele não pode, vou fazer aqui uma analogia, né, e considerar isso aqui um crime também. Não. Se não está na lei, gente, não é crime. Se não está na lei, não tem o aumento, beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar, certo, gente, pela lei base, pela lista básica, e depois eu vou colocar aí os aumentos, tá bom? Então, a primeira coisa que eu tenho aqui, gente, são os homicídios, tá bom? Todo homicídio qualificado, certo, gente, é considerado crimes hediondos, qualificado. O simples não é, tá bom? Então, eu tenho aqueles crimes, motivo torpe, motivo fútil, né? Tortura, asfixia, né? Aquele negócio de explosivo, tudo aquilo ali é considerado certo homicídio qualificado. Além do homicídio qualificado, eu tenho apenas o homicídio, gente, majorado pelo grupo de extermínio, tá bom? Grupo de extermínio. Professor, o que eu preciso ficar atento aqui no homicídio, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte: homicídio culposo é hediondo, gente? Não, certo? Homicídio culposo não é hediondo, nem todo homicídio majorado é hediondo, tá bom? Apenas os qualificados e o majorado é o grupo de extermínio. Professora, volta 2 casas me explicar a diferença de qualificado, majorado e agravado, que a minha cabeça não lembra mais, né? Então, vamos lá, tá bom? Então, existem, gente, 3 circunstâncias que podem aumentar aí a pena. A qualificadora, é muita informação, gente, mas é porque a gente está na aula que a gente não tá, né? Não dá muito tempo. A qualificadora, a majorante e a agravante, tá bom? Então, agora vocês vão começar a corrigir aquele povo dos programas policial, né? Que fala tudo errado, né? Qualificadora, gente, é uma nova pena. Quando eu falo em homicídio qualificado, a pena passa a ser de 12 a 20 anos. O feminicídio, por exemplo, gente, ele passa a ser de 20 a 40 anos, né? Então, assim, ele pula. Então, quando a gente trata do homicídio ou de qualquer crime qualificado, eu tô falando de um crime, gente, que o Código vai dar uma nova pena. Ah, professora, por exemplo, né? Furto simples é de 1 a 4. Um furto qualificado de 2 a 8. Então, quando o Código ele estabelece uma nova pena, gente, ele tá falando de um crime qualificado. O crime majorado não, gente. O crime majorado, ele vai ter uma fração. A gente fala assim, aumenta 1/3, aumenta metade, aumenta isso. Aumentou fração, gente, o nome é majorante, tá bom? Por exemplo, o homicídio majorado com grupo de extermínio, que é quando o grupo de extermínio ele vai matar um determinado grupo social, matar pessoas negras, matar índios, matar o que for, certo, gente? Mas ele está exterminando um grupo social, eu aumentar a pena de 1/3 até a metade. Isso é um homicídio majorado. Ele não deu uma nova pena, né? Ele não deu um novo intervalo de pena. Ele falou de uma fração. E essa fração, quem vai determinar o aumento é o juiz, tá bom? Já agravante, gente, tem nada de fração. Eu tenho um rol, que é o artigo 61 do Código Penal, e eu tenho um rol das agravantes. Reincidência é uma agravante, certo? Cometer o crime, né, em relação, por exemplo, violência doméstica é uma agravante. Então, aqui, certo, gente, o agravante, um crime agravado, é aquele crime que tem, né, uma agravante que está numa lista
que é o artigo 61 do Código Penal. E o Código nem fala quanto o juiz vai aumentar. É ele que decide, tá bom? Não fala fração, não fala nada, tá bom? Tranquilo aqui, gente? Então, nós temos esses dois aqui. Continuando, gente, nós temos também, certo? No inciso, não é nem no inciso 2, né? Mas é a continuação, inciso 1A, a questão da lesão corporal. A lesão corporal, gente, ela só vai ser considerada crime hediondo se for lesão corporal gravíssima ou com resultado morte. Gente, como é que eu sei a diferença de lesão corporal grave e gravíssima? A gravíssima é permanente. Então, a grave, ele fica 30 dias sem trabalhar. A gravíssima, ele não consegue mais voltar a trabalhar, tá bom? Então, para você fazer uma diferença básica de grave e gravíssima é isso. Gravíssima é algo permanente. Enquanto que a grave, gente, eu tenho, por exemplo, né, um perigo à gravidez, na gravíssima eu tenho o aborto. Então, a consequência na gravíssima é sempre permanente. Resultado morte contra agente de segurança pública. A única lesão corporal que é considerada hedionda, gente, é uma lesão corporal e que eu vou atingir o agente de segurança pública. Policiais, né, pessoal do exército, pessoal, certo, gente, da execução penal. Nessa listinha aqui, eu tenho também os crimes contra o patrimônio. Dos crimes contra o patrimônio, e aí lembrando que se você não estuda penal há muito tempo, inclusive não estudou, certo, gente? Na época do pacote anticrime, muitas de vocês fizeram, né? Penal na pandemia, um negócio de forma maravilhosa de estudar penal, né? Na pandemia, ou então até foi antes mesmo do pacote de crime, foi ali 2020, tá bom? Os crimes contra o patrimônio, a gente teve uma lista que aumentou razoavelmente. O crime de roubo, gente, será considerado, certo, gente? Crime hediondo, se for praticado com privação de liberdade, se for praticado com emprego de arma, se tiver o resultado, lesão grave ou morte. Vocês terem uma noção, gente, antes do pacote anticrime, apenas o roubo seguido de morte era considerado hediondo, que é o latrocínio. Então, essa lista aumentou, assim, de forma significativa, tá bom? Então, privar a liberdade no roubo, arma, qualquer arma de fogo, tá bom, gente? Não inclui arma branca, mas qualquer arma de fogo. E nós temos a lesão grave, certo, gente? Com o resultado morte. Além disso, eu também tenho a extorsão aqui qualificada, que a gente chama de sequestro relâmpago, tá bom? Extorsão qualificada ou com resultado morte também é considerado hediondo, tá bom? Professora, qual a diferença do roubo com privação de liberdade e esse sequestro relâmpago? No roubo com privação de liberdade, a pessoa já está com patrimônio, gente. Ela priva a liberdade só para fugir. Quando, por exemplo, tranca a pessoa num quarto para poder fugir, né, num quartinho, assim, sei lá, no posto de gasolina, de uma farmácia, para fugir, ela já está com o negócio, ela já está com as coisas, né, o patrimônio que ela ia, certo, assaltar. No sequestro relâmpago, gente, a vítima paga o resgate. É aquela situação em que o cara fala, querido, só vai embora quando fizer o Pix, quando sacar o dinheiro, tá bom? Então, a privação de liberdade aqui é condição para poder extorquir a pessoa, tá bom? Então, extorsão qualificada, sequestro relâmpago, certo, gente? E com resultado morte. Também tenho, né, a extorsão mediante sequestro. Aqui, gente, quem paga o resgate é uma terceira pessoa, enquanto que aqui a vítima paga o resgate. Aqui eu tenho uma vítima sequestrada e um terceiro que vai pagar o resgate, tá bom? E por último, o mais estranho de todos, gente, é o furto, certo? O furto com emprego de explosivo. Olha só que esquisito isso aqui, gente, ó. Explosivo, é. Eu tenho roubo com emprego de explosivo. Vale, professora, ele não é hediondo? Não, mas o furto é. Então, imagina a seguinte situação. Professora, que furto é esse? É aquele furto de caixa eletrônico, gente, principalmente tem muito no interior, né? Explode caixa eletrônica e pega o dinheiro. Então, se não atingir ninguém, gente, é furto com emprego explosivo, crime hediondo. Se for praticar essa explosão de caixa eletrônica e atingir um segurança que está perto, gente, como eu tenho violência, do furto passa a ser roubo e deixa de ser hediondo, né? A gente chama isso de erro do estagiário, porque ninguém entende o que aconteceu aqui. Não faz o menor sentido.
O furto, que é menos grave, desculpe, ser hediondo, e o mais grave, que é o roubo, que é atingir uma pessoa, não sei, tá bom? O que foi, querido? Tu ia perguntar alguma coisa? A senhora fez pergunta por mim. Ah, ótimo. Que maravilha. Certo? Então, furto com explosivo. Gente, tem que lembrar disso aqui, ó, tá bom? Posso sim, certo? Então, ó, não é hediondo, tá bom? O roubo com emprego explosivo. Então, no exemplo que eu dei para vocês, gente, vamos supor que lá eu tenho lá uma quadrilha, certo, gente? Associação criminosa, né? Não chama mais quadrilha. Tem lá uma associação criminosa que vai explodir aqueles caixas eletrônicos. Explodiu o caixa eletrônico, não atingiu ninguém. Furto com emprego explosivo. Pegou o dinheiro e foi-se embora. Ótimo. Aí eles foram fazer a mesma coisa, não viram que tinha um segurança perto. Então, na hora que explodiu o caixa eletrônico, atingiu segurança. Eita. Na hora de ser... Era furto, como atingir uma pessoa passa a ser roubo. Mas não é hediondo. Exatamente. O furto com emprego de explosivo, gente, é hediondo, né? Eu tenho um inquérito mais demorado, eu tenho progressão mais demorada, né? Eu tenho tudo mais, certo? Com maior dificuldade. O roubo, não. Faz o menor sentido, gente, isso. Mas, né, a gente tem esses errozinhos, né? Isso, confusão é grande aqui, né? E a OAB gosta, né, de trabalhar esses erros aí, né? Para saber se o aluno sabe decorado, né? Beleza, gente? Então, terminando aqui, os crimes, certo, gente? Contra a dignidade sexual. Dos crimes contra a dignidade sexual, gente, certo? Eu tenho aqui o estupro, qualquer que seja o estupro. Eu tenho, gente, o estupro de vulnerável. Eu costumo fazer esse negóciozinho aqui, gente, no começo, porque a gente não tem uma aula específica de crimes em espécie, então eu preciso trabalhar os crimes ao longo das aulas, tá bom? E eu tenho, gente, vulnerável. Aí. Ah, tá certo, é um V. Eu mesmo não estava reconhecendo minha letra, certo? E o favorecimento à prostituição de menor de 18 anos. Vamos lá lembrar, né, gente? Estupro, certo? Violência ou grave ameaça. Professora, não tem violência, grave ameaça, mas foi praticado um ato libidinoso. Vou dar uma diferença para vocês, tá bom? Vamos supor que eu tenho uma pessoa que ameaça uma vítima virtualmente, porque isso é possível, ela se despir na frente dele, certo? Eu tenho ameaça e eu tenho um ato libidinoso, estupro. Estupro virtual, gente, é uma coisa pacífica no STJ, tá bom? Principalmente depois da novela, né? Teve lá a menina, né? Tem a história lá da menina na novela. Não sei nem que novela é, gente, mas foi uma novela do ano passado, tá bom? Depois a novela virou lei, né? Já era. Certo? Então, o estupro virtual é super possível. Se tiver grave ameaça, gente, como exemplo, né, um tipo de extorsão, você faz isso para mim, ou então eu libero alguma coisa. Se tiver uma ameaça, gente, e ele, né, exigir que ela pratique um ato libidinoso, como se despir, gente, se é um ato libidinoso, eu tenho um crime de estupro. Não tenho violência e não tenho, certo, gente, grave ameaça, mas há uma prática de ato libidinoso sem o consentimento. Como, por exemplo, um homem que passa a mão nas partes íntimas de uma mulher. Aquele caso que a gente teve do ônibus, do cara que se masturbou no ombro, né, da menina, né, um caso bem antigo. Isso é importunação sexual. Sim, sim, isso é importunação sexual. Ela passou, gente, para vereador? Nem sei, né, que ela estava candidata, não, né? Então, todo mundo vira vereador, gente, né? Então, né, a importunação sexual, gente, não tem uma grave ameaça, não tem uma violência, mas eu tenho um ato libidinoso que não foi consentido, como passar a mão nas partes íntimas de uma pessoa, certo, gente? Um crime que está super em voga, né, agora, não nas pessoas, mas nas provas, né? Oi. Também é a mesma coisa? Não sei. Certo? Então a diferença é essa. É? Misericórdia, gente. O beijo lascivo, o beijo lascivo é importunação sexual. O beijo lascivo, que é esse beijo forçado, é importunação sexual, tá bom? Estupro de vulnerável, gente, menor de 14 anos. Perguntar para vocês, gente, ó, menor de 14 anos, estupro de vulnerável. Se a menina consentir, deixa de ser crime? Se a menina não for virgem, deixa de ser crime? Se a menina for prostituta, gente, deixa de ser crime? Não. Gente, hoje, menor de 14 anos é caixão e vela preta.
Não tem, ó. Passou, certo, gente? Passou a linha dos 14, não tem desculpa. Ai, professora, porque a menina estava nua na frente dele. Ele corre na outra direção. Não pode. Estavam namorados, a mãe deixou, o pai deixou, o periquito deixou, o padre deixou. Não pode. Tá bom, gente? Isso é bastante claro. Um detalhe, né, em relação a estupro de vulnerável, gente. Não existe importunação sexual com menor de 14 anos. Passar a mão nas partes íntimas de uma menina de menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Porque a violência é presumida. Todo ato praticado com menor de 14 anos é como se fosse com violência. Então, se é com violência, gente, é estupro, não é importunação sexual. Então, se tiver menos de 14 anos, não existe importunação sexual, tá bom? Não, isso são exceções da jurisprudência, certo? Ah, e o menino era de menor, a menina era de menor. Não interessa, menos de 14 anos é crime. No caso de um menor de 16 anos que pratica atos sexuais com menina de 13, ele não pratica crime, pratica ato infracional, né? Mas continua sendo ilegal, tá bom, gente? Outra coisa, favorecimento de prostituição de menor de 18 anos, também tá aqui, tá bom? O C é favorecimento à prostituição. Oi, querido. Ah, sequestro relâmpago. Ah, extorsão mediante sequestro. Ah, ou morte, desculpa. Não é de onde o roubo com emprego de explosivo. É que eu tenho umas abreviações meio ruins, gente, mas vai dar certo. Beleza, gente? Um detalhe em relação a isso aqui, viu, gente? Hoje, gente, a partir de 2024 também é considerado, certo, gente, crime hediondo qualquer crime relacionado à pornografia infantil, tá bom? Então, o artigo 240, gente, que é o artigo de pornografia infantil do ECA, que fala sobre foto, divulgação, ter coisas no computador, todos aqueles crimes relacionados à pedofilia ou pornografia infantil, agora também, certo, gente, são considerados hediondos. A gente fala pornografia infantil, mas são vários artigos, gente, certo? Que estão relacionados lá no ECA, certo, gente? Tem você fazer o filme na presença de um menor, tem você guardar um vídeo de menor, foto de menor, você hospedar no site. Então, são vários crimes relacionados à pornografia infantil, todos eles agora são considerados... Nada. Oi, querido. Aqui a pornografia? Não, no caso do ECA é menor de 18, né? Então, aqui é menor de 18. Viu? Uhum. E foi celebrando, comemorando o Dia das Crianças. Tempo atrás. E a foto tinha uma rosa na vagina da neném. Apague essa foto na hora. Eu mostrei porque ele é parente de um filho meu. Sim. Eu só compreendo que você está. Se você receber isso aqui, não, você tá num grupo, gente. Eu não dei mais resposta a ele. Você tá num grupo, você recebe isso, você não fala nada, né? E eu sei que, né, tem uns grupos. Mas tem, a cabeça do povo é terrível, certo? Oi. Epidemia com resultado morte. Ela pode ir? Porque a prescrição, no caso dela, só começa com 18 anos. Quando o crime é praticado contra menor de 18 anos, hoje não só mais os crimes sexuais, qualquer crime de violência contra menor de 18 anos, a prescrição só começa com 18. Inclusive, vocês devem lembrar daquela lei Henri Borel, gente, que foi por conta daquele menino, né? Então, foi uma das coisas que a lei mudou. Hoje, qualquer crime de violência, inclusive violência doméstica, às vezes a criança sofre violência doméstica do pai e da mãe. Quando ela completa 18 anos, ela pode denunciar os pais. Viu? Hoje é só quando completa 18. Mas no caso da pergunta dele, professor, que ela conseguiu.
Não tem consentimento. O pai, eu falei, pai, mãe, padre, periquito, quem consentir não pode. Não existe consentimento com menor de 14 anos. Menor de 14 anos, Não, existe não. Foi, né? Tem prescrição, mas é de 20 anos e só começa quando ela completa 18. Tem. Não, alguns casos de interior, gente, só para explicar para vocês, se a mãe e o pai não têm entendimento de que aquilo é crime, às vezes a mãe teve a menina com 13, a mãe dela teve com 13, isso é erro de proibição, ela não sabe que é crime. Mas é diferente não saber que é crime e permitir. São duas coisas diferentes, viu? Gente, falsificação de medicação, epidemia com resultado morte de genocídio, são 3 crimes assim soltos, que estão crimes hediondos. Isso aqui a pessoa mais velha deve lembrar, gente, de um anticoncepcional que tinha farinha dentro, né? Então, mais velha assim, né, gente? Um pouquinho, né? Esse aqui, gente, eu tava até lembrando o nome agora Microlar, uma coisa... Microvlar, uma coisa assim, né? Botaram farinha, gente, o negócio foi uma epidemia de menino, né? Aí, por conta disso, gente, ficou tão sério que transformaram em crime hediondo falsificação de medicamento, tá bom? E agora, gente, vem os crimes que tá no Estatuto do Desarmamento, tá bom? O Estatuto do Desarmamento, não se preocupe não, gente, parece um pouquinho demorado, mas vai dar certo, certo? No Estatuto do Desarmamento nós temos 3 crimes, tá bom? O primeiro, gente, é o porte de armas, mas essa arma aqui é apenas de uso proibido, tá bom? Nós temos 3 crimes diferentes por conta de 3 armas. Arma de uso permitido, arma de uso restrito e arma de uso proibido. Um que é considerado crime hediondo é de uso proibido. Arma de uso restrito, qualquer pessoa pode ir na PF pedir autorização para ter. Tá bom em casa, aquela posse, aquela autorização. Como o nome já diz, arma de uso permitido, tá bom? Arma de uso restrito, policiais, certo, gente? São pessoas que a lei separou para ter essas armas. Arma de uso proibido é apenas, certo, gente, as forças armadas, por assim dizer, tá bom? Então, nem os policiais podem. Então, o único que é crime, arma de uso proibido. O fuzil é arma de uso restrito, tá bom? Tá no meio. Tá? Apesar de a gente ter tido uma legislação que botou semiautomática no uso permitido, mas você não precisa se preocupar com isso, que isso não cai. Você não precisa saber se o 38 é arma de uso permitido restrito, porque a OAB, certo, gente, ela só coloca o tipo de arma e são vários decretos. É impossível cobrar os decretos de vocês, como a OAB nunca cobrou, tá bom? Nós temos aqui também o comércio ilegal de armas, tá bom? Comércio ilegal de armas. Todos são hediondos, é a listinha dos hediondos, né? Comércio ilegal de armas e o tráfico, certo, gente? Internacional de armas. Diferença do comércio para o tráfico, gente. Comércio é interno, tráfico é externo, né? Sai do Brasil, tá bom? Isso, exatamente. Além disso aqui, gente, nós temos, isso aqui já caiu em prova, a organização criminosa que pratica crime hediondo. Não é qualquer, certo, gente, organização criminosa. É uma organização criminosa que está dedicada a crime hediondo. Uma organização criminosa de tráfico de drogas é considerada, certo, gente, crime hediondo. Uma organização criminosa de furto não é considerado crime hediondo. Então, só é considerado crime hediondo uma organização criminosa que se organiza para praticar crimes hediondos, tá bom? Então, que pratica crimes hediondos, tá bom? Aí vamos lá para a novidade, né, gente? Além dessa pornografia infantil aqui, gente, nós temos agora, certo, gente? Todos os crimes do Código Penal Militar, certo, gente? Que são equiparados a hediondos. Então, por exemplo, o Código Penal Militar ele tem uns crimes próprios, tá bom? Aquilo que coincide com esses aqui serão crimes hediondos. Então, tem lá um homicídio no Código Penal Militar. Então, vai ser crime hediondo, tá bom? Então, primeiro é esse. Segundo, gente, tráfico de pessoas. Mas é o tráfico de pessoas, tá bom, gente? De menores de 18 anos, tá bom? Então, tráfico de pessoas de menores de 18 anos
é considerado, certo, gente, crime hediondo. Não é qualquer tráfico, existe tráfico de melhores é ótimo. Tráfico de mulheres, certo, gente, maiores de 18 anos para exploração sexual, por exemplo, né? Qual é o nome daquela novela, gente? Salve Jorge, né? Aquilo não seria considerado hediondo. Só é hediondo se o tráfico, certo, gente, envolver crianças ou adolescentes menores de 18 anos. Também é considerado, certo, gente, hediondo o induzimento, a instigação ou auxílio de suicídio feito por meio de redes sociais. Então, vamos lá para explicar isso aqui. Então, hoje eu tenho, certo, gente, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Primeira mudança, além de suicídio, eu tenho automutilação, beleza? Então, o artigo 122, né, além de ter o suicídio, agora tem a automutilação. E existe esse crime sendo praticado na internet. Nós tivemos um caso bem emblemático, que era até uma menina da Austrália. Ela tinha um grupo fechado com algumas seguidoras, onde ela ensinava nesse grupo fechado do Instagram, gente, a como se automutilar e esconder dos pais. Então, eu tinha uma pessoa que estava instigando a automutilação e fazendo isso por redes sociais. Aqui não precisa ser menor de 18 anos, basta fazer isso em redes sociais. Aquelas pessoas, certo, gente, que fazem lives dizendo que vão se matar, certo, gente? Ou que vão, né, assim, ensinar alguma coisa, ou então incentivando as pessoas a se matarem. Tudo isso, certo, gente, é considerado crime e nós temos agora, certo, gente, nas redes sociais. Beleza, gente, aqui? Então, são alguns crimes que a gente teve aí, certo? Uma diferenciação, um aumento, certo, gente, dentro da lei de crimes hediondos, tá bom? Tranquilo? Observação super importante, gente. Se tudo isso aqui piora a situação para o réu, nada disso retroage. Isso aqui é de 2024 para frente. Não volta, tá bom? Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, né? Nas redes sociais, beleza? Vamos pegar aí, certo, gente, o nosso material. Primeira questão para a gente começar a trabalhar, inclusive, esse princípio. Pode tirar uma foto, não tem problema não. Caiu agora na prova de segunda fase. Eu não sei qual é a página, mas é a primeira aula de penal. 70, obrigada. Ainda faltou uma coisa que eu vou falar só em processo, gente, porque não dá para falar tudo. Certo? Vamos nós. Vamos lá. Princípio da pessoalidade, gente. Olha só. Eu vou tentar colocar aqui o gabarito aqui, certo? Se preocupem não, gente, que eu já faço as questões para não dar tempo de responder. Que eu boto muito mais para vocês treinarem em casa, viu? Mas eu dou o gabarito de todos. Vamos lá, a primeira questão, ela vai trazer os princípios, tá bom? A gente tem alguns princípios básicos, sempre cai na prova do OAB, a gente teve um princípio, caiu na última, teve agora na segunda fase. Graças a Deus, os meus coleguinhas de penal, certo, gente? A gente tem uma coisa em penal que é muito boa, gente. Apesar de trabalho parecer, né, mais fácil, acertar a peça é mais difícil. Em compensação, gente, penal, ninguém erra a peça. Tipo assim, ninguém da minha turma errou a peça de penal. Porque penal, gente, o problema está no conteúdo. Não é, certo, gente, na peça. Então, a gente tem essa facilidade, viu? Então, vamos na primeira questão. Ele vai falar sobre o princípio da pessoalidade, certo? Ele fala o seguinte. Primeiro cenário. Caio foi preso em flagrante em razão da prática de tortura. Após a audiência de custódia, Caio foi colocado em liberdade mediante pagamento de fiança. Gente, a tortura é um crime equiparado a hediondo. Se é um crime equiparado a hediondo, gente, é um crime inafiançável, né? Então, quando a gente fala em crime hediondo, ó, é um crime inafiançável. E além de ser um crime inafiançável, gente, não cabe, certo, gente? Nem a anistia, isso aqui tá na Constituição, né, gente? Nem a anistia, nem a graça, nem o indulto, tá bom? Então, olha só. Os crimes que são hediondos... Eu fiz alguma coisa errada? Ah, tá bom. Certo? Os crimes que são hediondos são inafiançáveis. Eles não são imprescritíveis como o racismo, certo, gente? Imprescritível é só o racismo e ações de grupos armados
contra o Estado Democrático, como o 8 de janeiro, né? Aquela situação que a gente teve lá no nosso Capitólio, né? Aqui, no caso dos crimes hediondos, a gente só tem o inafiançável e não cabe nenhum perdão, tá bom? A anistia é o perdão dado pelo Congresso Nacional. Lembra da lei de anistia da ditadura, né? Então, lei da anistia, Congresso Nacional, tá bom? A graça e o indulto, gente, é um perdão dado pelo presidente. Lembra da graça do Daniel Silveira, né? Então, o presidente dando um perdão. Se ele for individual, é graça. Se ele for coletivo, indulto, tá bom? Então, não cabe nenhum perdão e também é inafiançável, beleza? A gente tem essa particularidade. Então, esse primeiro ponto aqui, gente, tá errado, porque o juiz não podia ter estipulado a fiança. Porque, como a tortura é um crime equiparado a hediondo, é um crime inafiançável, tá bom? Segundo cenário, João foi condenado definitivamente pela prática do crime de roubo, a uma pena de 1 a 4 anos de reclusão e 10 dias multas no valor mínimo unitário, em razão da subtração do telefone celular da vítima Joana. João, no curso do processo, veio a óbito. A grande pergunta que a gente tem nessa segunda situação é: os herdeiros de João, já que ele veio a óbito, vão responder por esse celular, né? Caiu essa questão agora, né? Gente, o princípio da pessoalidade ou da intranscendência é a mesma coisa, tá bom? Pessoalidade ou responsabilidade pessoal, tá bom? Fala que cada pessoa responde, certo? Na medida da sua culpabilidade. Então, a pena não passa da pessoa do condenado. Se for o João que praticou o crime, o João tem que responder pelo crime. Eu não posso passar para os pais do João, para os filhos. Existe um erro muito constante, gente, nas pessoas que pensam que pelo filho ter praticado o crime, os pais vão responder, tipo um filho menor. Não. Os pais respondem, gente, responsabilidade civil. Eles não respondem responsabilidade penal. Se o filho praticou um ato infracional, é ele que vai responder pelo ato infracional, não são os pais, tá bom? Isso porque, gente, olha só, a pena não passa da pessoa do condenado. Esse crime, esse princípio, inclusive, caiu agora na segunda fase, da pessoa do condenado. Isso quer dizer, gente, que os herdeiros só respondem no limite da herança. Se eles herdaram alguma coisa, na verdade não herdaram nada, porque aquela herança já tem dívida, né? Uma dívida aí com a justiça. Mas eu não posso ir nos bens pessoais dos herdeiros. Não foi eles que praticaram o crime, foi o pai, foi a mãe, etc. Tá bom? Então, olha só, né? Essa situação, a gente já sabe que o João veio a falecer, certo, gente? Aqui, menino. Ah, foi. Considerando os cenários narrados, as disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, é correto afirmar que, né? Típico questão da FGV, gente, um enunciado desse tamanho, com os itens maiores ainda, né? Eles estão até diminuindo, gente, que a gente reclama tanto que eles deram uma diminuída, mas continuam com os casos, tá bom? Letra A. É juridicamente adequada a decisão que exigiu de Caio no primeiro cenário o pagamento de fiança. Foi certo, gente? Não. Vou ler o resto do item? Não, não vou ler o resto, porque eu vou me confundir. Se eu já sei que o início está errado, gente, não lê, no penal, gente, não lê o resto, tá bom? Letra B. Não se poderia exigir de Caio, no primeiro cenário, o pagamento de fiança, considerando que tortura é inafiançável. Opa, o começo está certo. No segundo cenário, considerando o princípio da intranscendência da pena, ó, gente, intranscendência, pessoalidade, responsabilidade pessoal, é tudo a mesma coisa, tá bom? Né, da intranscendência da pena, os sucessores de João terão o dever apenas de reparar o dano causado pelo crime e suportar o perdimento dos bens nos termos da lei até o limite do patrimônio transferido. Perfeito, professora. No limite da herança. No limite do patrimônio que eles herdaram do pai. Essa tá perfeita, gente. Inclusive é a correta, viu, gente? Letra B. Letra B de bola, é. Vou ler a letra C para a gente saber o que está errado. Não se poderia exigir de Caio, no primeiro cenário, um pagamento de fiança, considerando que a tortura é inafiançável. Opa, está correto. No segundo cenário, considerando o princípio da intranscendência da pena, os sucessores de João terão o dever apenas de reparar o dano causado pelo crime e suportar a multa fixada em juízo. Gente, multa é pena. Pena não passa da pessoa do condenado. Então, se você trocar a multa por uma prisão de 1 ano, é a mesma coisa, tá bom?
A multa é pena, a multa não é reparação de danos. Então, os herdeiros, eles suportam a reparação de danos no limite da herança. A pena não suporta nada, não passa nada para eles. Então, onde tem multa, está errado. A multa, eles não... Professora, mas a multa é de 1 milhão, eles herdaram 10 milhões. A multa é pena. A multa não passa, tá bom? Letra D. Não poderia exigir de cara no primeiro cenário pagamento de fiança, considerando o crime de tortura, é inafiançável. No segundo cenário, considerando o princípio da intranscendência, os sucessores de João não terão o dever de reparar o dano causado pelo crime, tampouco suportar o perdimento de bens. Eles têm o dever de reparar o dano se eles tiverem herdado algo, tá bom? Então, esse finalzinho aí tá errado, certo? Então, primeira questão, letra B de bola, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar, viu, gente? Segunda questão. João, indignado com a má gestão dos recursos públicos pelo governo, decide não pagar os impostos. Para tanto, João falsificou um recibo médico e utilizou com a finalidade de reduzir o tributo por ele devido, causando ao erário público no valor de R$10.000. A falsidade foi constatada pelos auditores fiscais, que lavaram um auto de infração. No final do procedimento administrativo fiscal, é construído um crédito fiscal e realizado o lançamento definitivo. A cópia do procedimento é encaminhada ao Ministério Público, que denuncia João pelo crime tipificado no artigo 1º da Lei 8.137, gente, que é a lei dos crimes contra a ordem tributária, tá bom? A segunda opção que apresenta o Instituto Jurídico que se aplica à defesa de João. Vamos lá aqui, ó, gente. Crimes tributários, né? Primeira coisa que você precisa saber sobre os crimes tributários. Só existe crime tributário depois do lançamento definitivo do tributo, tá bom? Professora, não coloquei lá no imposto de renda, sei lá, né? Botei um recibo falso, né? Ninguém compra recibo, né, gente? Botei lá um recibo falso, né? Professora, pode crer o crime? Não, porque você vai ser chamada administrativamente, né? A malha, né? Você cai na malha, você é chamado, você vai fazer aquele procedimento administrativo, não tem crime ainda. Se você não pagar, aí é lançar definitivamente o tributo e aí o crime existe. Então, presta atenção, gente. Olha só. Nos crimes tributários, isso aqui inclusive caiu já, certo, gente? Nos crimes tributários, eles só existem depois do lançamento definitivo do tributo. Inclusive, gente, é súmula vinculante 24, tá bom? Súmula vinculante 24 do STF. Professor, e antes é o quê? É nada, gente. Não tem crime, tá bom? Não tem crime, certo? Então, antes não tem crime. Antes do lançamento, essa parte administrativa, certo, gente? É fato atípico, não tem crime, beleza? E tem uma particularidade, gente. Os crimes tributários, eles só existem se o tributo sonegado for mais de R$20.000. Aqui é quanto, gente? Aqui é 10. Isso por conta do que a gente chama de princípio da insignificância. O princípio da insignificância, certo, gente? Ele é um princípio que ele vai gerar o que a gente chama de atipicidade material. Vou explicar isso para vocês, tá bom? O que é uma atipicidade material? Vamos lá. Tá? A primeira coisa que vocês não esquecem de penal é que a lei só retroage para beneficiar. Segunda coisa, o crime é fato típico, ilícito e culpável, tá bom? Então, vamos lá. O fato típico, gente, né? Deixa eu até botar aqui o conceito todo, ó. O crime, inclusive a nossa segunda aula. Fato típico, ilícito e culpável. Eu preciso, gente, desses 3 elementos. Lá em penal, o professor deve ter falado, existe gente que fala que é só fato típico e ilícito, que é só fato típico, que inclui mais um negócio, para vocês não interessa, certo? Foge da doutrina, gente. O que a FGV, né, a doutrina da FGV, né, ela fala? É fato típico, ilícito e culpável. Isso quer dizer, gente, se eu eliminar qualquer desses itens aqui, deixa de ser crime. Por exemplo, gente, o menor de 18 anos, gente, ele é inimputável. Teoricamente, pelo código, ele não entende o que ele está fazendo. Então, ele não tem culpabilidade. Se ele não tem culpabilidade, gente, ele não pratica crime. Ele pratica ato infracional. A pessoa que mata outra, gente, em legítima defesa, praticou um fato típico. O que é típico, gente? Está no código, homicídio. Sabia o que estava fazendo, culpabilidade, mas não tem ilicitude.
A legítima defesa, gente, é uma excludente de licitude ou antijuridicidade, né? Então, ele praticou um fato típico, culpável, mas não ilícito. Então, quem pratica em legítima defesa não pratica crime, beleza? O fato típico, gente, ele é composto por uma conduta, ou seja, a pessoa tem que praticar, né, o ato de forma dolosa ou culposa, tá bom? Não pode ser assim, né, uma coisa extraordinária. Ela tem, essa conduta tem que gerar um resultado, né? Essa conduta e esse resultado devem estar ligados por um nexo de causalidade. O que isso quer dizer? Eu dei um tiro numa pessoa, a pessoa morreu. Existe uma relação de causa e efeito. Isso que é o nexo. É o que liga a conduta ao resultado, tá bom? Professora, deu um tiro no teto, a pessoa morreu de ataque cardíaco. Eu vou responder para esse ataque cardíaco? Não, porque a minha conduta não gerou aquele resultado, tá bom? Então, o nexo, gente, é o que liga a conduta a esse resultado. E por último, gente, tem que estar no código. Tem que ter tipicidade. Porque, gente, eu não pagar um aluguel é uma conduta que gerou um resultado. Mas não é típico, porque não está no código que é crime, tá bom? Essa tipicidade, ela pode ser formal ou material. A formal é isso que eu acabei de falar para vocês. A conduta está no código. Tem conduta que é errada, gente, mas não está no código. Vou dar um exemplo para vocês. O aborto, ele só é punido se ele for doloso. A mãe intencionalmente praticou o aborto. Vamos supor que uma mãe desavisada tá lá, se ela grávida de 3 meses e fala que é uma boa ideia descer um insano. Vou descer um insano. Por quê? Não, porque eu acho que vai ser legal, não tem problema nenhum. Desce um insano, gente, e provoca um aborto culposo, um acidente. Ela praticou crime? Não, porque não existe aborto culposo, não está no código. Se não está no código, gente, ele é atípico. Outra forma de ser atípico, gente, é a tipicidade material. O que é a tipicidade material, gente? A conduta tem que ser significativa. Não é qualquer besteira, gente, que o Código Penal ele vai ali. Então, a história de você furtar uma bala, furtei uma bala, aí eu vou movimentar. Policial militar que vai pegar essa pessoa que furtou uma bala, o escrivão que vai fazer um inquérito, né? Porque quem faz um inquérito é um escrivão, não é delegado. O delegado que vai assinar o inquérito. Aí o Ministério Público, o juiz, defensor. Eu vou movimentar uma máquina toda por causa do furto de uma bala? Isso é insignificante. Então, além da conduta estar prevista no código, eu preciso que isso seja, que vale a pena o direito penal. E o que acontece com os crimes tributários? A lei fala que só vale a pena, gente, depois de 20 mil reais. Não vale a pena antes. Então, é insignificante essa conduta. Então, por que é atípico materialmente? Porque eu estou eliminando a tipicidade material. Se eu estou eliminando a tipicidade material, o fato não é típico. E se o fato não é típico, não é crime. Simples assim, tá bom? Professora, quais são, né, os requisitos dessa significância? O STF, tinha nada mais para fazer, criou os requisitos, que a gente chama de MARE, que caiu recentemente, né? Acho que tem uns 2 exames, caiu, certo, gente? Esses elementos. Decora as primeiras letras que dá tudo certo, né? O que é o MARE? Mínima ofensividade da conduta, né? Então, a conduta tem que ser minimamente ofensiva, gente. Furtar um pão é minimamente ofensivo, certo? Segundo, a ausência de periculosidade. Uma coisa, gente, é alguém roubar um pão, ou, desculpa, furtar um pão. Outra coisa é uma pessoa pegar uma arma, botar na cabeça do pobre dono do mercadinho e pegar um pão, gente. Existe uma periculosidade. Isso não é insignificante. Aí o cara assaltou outro, professor, ele tinha 5 reais, né, na carteira. O que ele vai... Na minha bolsa tem 5 reais, gente. A gente não anda mais com dinheiro, né? Vai morrer de raiva. 5 reais. Professora, foi insignificante, foi 5 reais. Não, mas espera aí. A conduta de roubo não é só o patrimônio, tem a violência. E a violência, gente, não é insignificante. Então, para ser princípio da insignificância, tem que ter uma ausência de periculosidade. Não pode ter violência. Segundo, gente, reduzido grau... Cadê? Tá aqui. De reprovação.
Gente, a conduta não pode ser reprovável. E aí eu já vou dizer uma coisa para vocês. Não cabe princípio da insignificância quando o crime é praticado por funcionário público. E tem um exemplo que eu sempre dou, gente, que caíam uns 3 exames passados. Uma coisa, gente, é o advogado júnior lá do meu escritório, certo? Pegar uma resma de papel e levar para casa, né? Uma coisa que estagiário gosta de fazer é o quê, gente? Imprimir tudo no estágio, né? Todas, né? Todas as apostilas, todas as provas antigas. Às vezes nem pega naquele papel, gente, mas imprime, né? Aí você que chega um dia, o estagiário fala, menino, não vai dar tempo não hoje, vou levar para casa a resma. Leva para casa a resma, certo? Ah, R$33, R$40, insignificante, gente, não vai ser crime. Gente, chega, certo? O policial penal na CPPL 2 e leva a resma para casa. Aí não dá, né? Existe dele, gente, algo mais. Existe um grau de reprovação. No crime de peculato, gente, não tem, a questão não é o valor. A questão é o crime ser praticado por um funcionário público, tá bom? Então, aquele que levou o carro do Ike Batista para casa, né? Certo? Ó, então, não pode ser praticado por funcionário público. Isso, inclusive, tem súmula, é a 589, certo? Do STJ. E também não cabe, gente, se for violência doméstica. Ai, mas é porque ele derrubou um prato, foi só um prato. Violência doméstica não é só um prato, né? Vamos supor que você está dando um jantar na sua casa, certo? Aí vocês começam a discutir o quê? Política, né? Segundo turno. Erro, né? Não tem como discutir política somente entre o primeiro e o segundo turno. Aí, por exemplo, o seu hóspede, né? A pessoa que você convidou, derruba o prato no chão e quebra. Aí o prato ali foi 20, R$30, né? Ou R$10, depende de qual é o prato que você ofereceu, né? Aí, professor, o princípio da insignificância. Ele pagando o prato, não é crime, não precisa. O cara chega em casa, gente, aí a mulher serve o jantar. Ele quebra o prato com o jantar no chão porque diz que o jantar tá frio e que mulher deve servir o jantar quente. Isso é violência doméstica. Não é só o prato que foi quebrado. Existe outra condição aqui, né? Outro contexto. O princípio da insignificância não é aplicado na violência doméstica. Essas duas súmulas já caíram na prova da OAB. E aqui é 588 e 589. Elas são seguidas, inclusive. Exatamente. Inexpressividade, certo? Da lesão do bem jurídico. O que isso quer dizer? O valor é pequeno. Lesão do bem jurídico. O STJ, gente, ele estipula que o princípio da insignificância é mais ou menos até 20% do salário mínimo, tá bom? Então, a gente tinha aí, né, em torno de quê? De uns R$280, por aí, né? Tá 1.400, né? Por aí, né? Só que quando eu falo de crimes tributários, crime de descaminho e crimes previdenciários, gente, esse valor é até R$20.000, que é o que cai na prova, né, gente? Até R$20.000. Então, os crimes tributários, tá bom, gente? Sonegação de impostos, todos esses, tá bom? Além disso, né, o crime de descaminho, que é aquele crime, gente, de você entrar no Brasil com um produto e não declarar o imposto. Tem aquele limite de $1.000, né, R$1.000. Quando você entra no Brasil, gente, passou esse valor e você não declara, você está cometendo um crime. Esse crime é o crime de descaminho, tá bom? Também até R$20.000, ou os crimes previdenciários, tá bom? O negócio não passar, né? Apropriação indébita previdenciária, a empresa que desconta o valor, né? Lá do INSS, mas não repassa para o INSS. Se for até R$20.000, não é considerado crime. A pessoa vai ter, gente, logo que indenizar esse valor. Só não vai ser crime, tá bom? Então, são essas situações que é isso que está tratando aqui, tá bom? Eu tenho um crime tributário, gente, de R$10.000. Se é R$10.000, gente, o que acontece? Letra A, nenhum crime em razão do princípio da insignificância, tá bom? Então, vai ser nenhum crime por conta do princípio da insignificância, beleza? Continuando, terceira questão. Item A. Vamos lá. Cai o detentor de notório saber jurídico e reputação ilibada? Aceitei, viu? Pronto, né? Cai o detentor de notório saber jurídico e reputação ilibada, aprovado em primeiro lugar no concurso público para procurador do Estado de Santa Catarina, foi designado para exercer suas atribuições no município de Florianópolis, em um novo prédio arrendado pelo Estado,
com controle de acesso e um esquema de segurança formidável. Terminado o dia, verificando que a repartição estava vazia, Caio ingressou no gabinete de Tício, também procurador do Estado, e colocou 3 maços de folha A4 que lá se encontravam na sua mochila, para utilizá-lo em sua residência para fins pessoais. Funcionário público, furtando da administração pública, crime de peculato, tá bom? A gente chama isso de peculato furto, tá bom? Posso aplicar o princípio da insignificância, gente? Não posso, né? O Ministério Público tomou ciência dos fatos em razão do monitoramento eletrônico no local. Nesse cenário, de acordo com o Código Penal e considerando-se o entendimento dominante dos tribunais superiores, Caio, A. Caso seja condenado, perderá automaticamente o cargo de procurador do Estado de Santa Catarina. Pode riscar esse automaticamente, gente. É uma coisa que foi mudada e caiu agora na segunda fase. Os efeitos da condenação não são automáticos. Eu preciso de uma sentença, tá bom? Então, não adianta a pessoa só responder. Então, para que uma pessoa perca o cargo de funcionário público, para que ela possa perder os seus bens, precisa de uma sentença fundamentada. A perda não é automática, tá bom? Professora, tem uma sentença condenatória. Se o juiz não tiver colocado que ele vai perder o cargo, ele não perde o cargo. Tem que estar na sentença. Então, o que está errado aí, gente, essa perda automática, tá bom? Não é automática. Caiu agora na última prova, viu isso? Isso é o artigo, gente, 92 do Código Penal, tá bom? Letra B. Responderá pela prática do crime de peculato impróprio, não podendo se beneficiar da prática, não beneficiar do princípio da insignificância. Perfeito. O peculato impróprio é o peculato furto, tá bom? Existem, gente, 3 tipos de peculato, ó. Ó para vocês aí, né, já irem. Ó, eu posso praticar peculato, que é o peculato à apropriação. No peculato à apropriação, eu estou na posse de um bem, sei lá, um computador que, né, um exemplo, né, o computador que o procurador tem para exercer suas atividades em casa. Ele olha para o computador e fala, nosso computador, vou vender esse computador. Ele se apropria. O peculato à apropriação, gente, ele tem a posse do bem da administração pública e ele se apropria. O que é se apropriar, gente? É tipo assim, agir como um dono. É emprestar para uma pessoa, é vender, é dar, é jogar na janela, o que seja, tá bom? O peculato à apropriação, gente, é o peculato próprio, tá bom? Então, o peculato próprio é o peculato à apropriação. A pessoa está na posse do bem e se apropria, tá bom? Tem uma televisão, teve um caso no Tribunal de Justiça de um sofá. Tinha um sofá do Tribunal de Justiça lá no gabinete de um juiz. Aí a mulher chegou, gostei, a mulher do juiz, gostei desse sofá. Aí botou o sofá em casa. Querido, o sofá não é seu, né? Você estava na posse, na verdade, o juiz, né? Estava na posse do bem, mas aquele, né? Inclusive, é tombado, tem texto de coisa, né? Aquele sofá é do Tribunal de Justiça. Se apropriou, gente, peculato, apropriação, peculato próprio. Existe também, gente, o peculato desvio. O peculato desvio, gente, é o desvio de verbas para algo particular. Então, deixa aqui, acho que eu não vou construir essa praça, acho que eu vou para Paris com a minha família, né? Vou fazer isso aqui, né? Vou ali, né? Vou reformar a minha casa. Então, o peculato desvio é quando ele desvia verbas públicas para o interesse próprio. Se ele desvia da saúde para a segurança, gente, está dentro da administração pública, tá bom? Isso não é peculato desvio, isso é desvio de verbas, é outra coisa. Para ser peculato desvios, ele desvia as verbas para algo particular. Lembra, né, de viajar para Paris, beleza? E eu tenho o peculato furto, gente. O peculato furto é quando ele se aproveita em razão da função, tá bom? Para furtar a administração. Esse é o peculato impróprio. Ele não está na posse, ó. O abençoado aí, ele não estava na posse da resma. Ele foi lá e fala, vale, essa sala aqui ó, não tem ninguém. Essa resma eu vou levar para casa, né? Ele furtou da administração. E ele teve a facilidade porque ele podia entrar na repartição, porque ele era procurador, tá bom? Para ser peculato furto, gente, ele tem que ter uma facilidade para ser funcionário público. Se ele vai pular o muro a qualquer gatuno, gente, não é peculato furto. É peculato furto quando o funcionário público entra pela porta da frente. Porque ele tem o acesso e ele tem a facilidade, tá bom?
Gente, não tem nada a ver com a questão, mas quem ajuda o funcionário público a praticar peculato? Responde pelo quê? Peculato, viu, gente? O amiguinho aqui, ó, gente, o coautor, certo, gente? Ele também responde por peculato. Então, se esse procurador tivesse levado o vizinho para conhecer a repartição pública e os dois tivessem furtado, cada um pegou 3 resmas, gente, o vizinho também responde por peculato. Todo concurso de pessoas de crime próprio, gente, as circunstâncias das elementares, elas, ó, vão se comunicar, tá bom? O pai que ajuda a mãe a praticar infanticídio responde por infanticídio. Parece que vocês aprendem isso no penal errado, né? Vocês devem estar aí na sua cabeça, professora, aprendi diferente. Não, gente, o artigo 31 é muito claro, parece que o AB sabe que vocês aprenderam errado, né? Então, gente, ó, toda vez que eu tiver um crime próprio, né, o coautor responde pelo mesmo crime. A gente tem uma coisa no penal que é a teoria unitária. Quem pratica o crime junto, gente, se agarra, se abraça e respondem pelo crime junto, ó. Se abraça e morre com o crime. Todo mundo, viu, gente? É sempre o mesmo crime, beleza? Então, vamos voltar pro nosso abençoadozinho aqui, certo, gente? Letra B é a correta, gente. Ele vai responder por peculato impróprio, porque foi peculato furto, e ele não vai se beneficiar pelo princípio da insignificância, gente, porque esse abençoado aqui é funcionário público, tá bom? Continuando, gente. É a 3, não? 3. Oi. O autor? Também por peculato. Todos os 3 aqui. Desculpa, é os 3, viu? Hã? Mesmo não sendo funcionário público. É porque ele está junto com o funcionário público. Certo? Também é funcionário público, para efeitos da lei penal. Viu? Na lei penal, gente, é tipo assim, tem cheiro de funcionário público, é funcionário público. Inclusive, a lei fala que não precisa receber, né? Não pode ser temporário, tipo, o mesário, o jurado, o estagiário, tudo é funcionário público para efeitos penais, pelo amor de Deus, tá bom? Tranquilo, gente? Então, vamos lá. A quarta questão, gente, ela vai tratar sobre essa lei penal no tempo, tá bom? Existe uma regrinha, gente, que tá aí, ó, não precisa nem copiar não, tá aí, não sei se vocês estão vendo, tem luta, né? O que é esse luta, gente? São as regras, ó. Qual é o lugar do crime e qual é o tempo do crime. Isso caiu na última prova, gente. Uma besteira dessa, mas a gente não costuma lembrar que é direito penal 1. Vou dar uma dica para vocês, gente. 70% da prova é penal 1. Impressionante, viu? Parece que eles sabem que vocês esqueceram, né? Então, vamos lá. Lugar do crime. Quando é que eu vou aplicar a lei brasileira, gente? Vou aplicar a lei brasileira, né? A teoria que a gente chama a teoria da ubiquidade. Isso quer dizer, gente, que não importa se o crime começou ou terminou no Brasil. A teoria da ubiquidade fala, será o lugar do crime tanto onde a ação aconteceu, como também onde o resultado aconteceu. Então, a teoria da ubiquidade, gente, que é o lugar do crime, ele fala, começou no Brasil, terminou no Brasil, eu aplico a lei brasileira, tá bom? Diferente, gente, o tempo do crime. O momento que é considerado o crime é a teoria da atividade. Isso quer dizer, gente, na teoria da atividade, que o momento do crime é o momento da ação. Não é o momento do resultado. Eu sei a lei que eu vou aplicar no momento que eu dou o tiro, não no momento que a pessoa morre. Então, é a teoria da atividade. Ó, luta, viu, gente? Atividade no momento da ação. Então, professora, no dia que praticou o crime, dá um exemplo, tá bom? O cara, há 2 meses atrás, deu 2 tiros na mulher, a mulher morreu, feminicídio. Aí, antes, certo, gente, dela morreu ainda não, né? Desculpa, ela deu tiro na mulher. Aí a mulher, gente, ficou em coma e ela morreu essa semana. Durante o intervalo entre o tiro e ela morrer, veio a nova lei de feminicídio. Professora, eu posso aplicar? Não, porque a lei que eu vou aplicar é o momento da ação e não do resultado. Então, olha só, exemplo básico, viu, gente? Eu tenho aqui, ó, setembro, viu? Ele deu um tiro na mulher. Foi tentativa de feminicídio. Ela veio a morrer, gente, agora, certo? Botar aqui, ó, 17 de outubro, tá bom? A lei veio semana passada, gente. Aqui, ó, ela veio em outubro.
Gente, eu considero a lei no dia da ação ou do resultado? Da ação. E essa lei mais severa pode retroagir, gente? Não. A gente tem uma coisa no direito penal, gente, que é o coraçãozinho. A gente só aplica aquilo que é benéfico para o réu. É tudo coraçãozinho. É pior que é. Eu só retroajo para beneficiar. Eu só aplico a pena para beneficiar, certo, gente? Tudo a gente faz coraçãozinho, tá bom? Tranquilo aqui, gente? Então, vamos continuar aí. Tanto que eu coloquei aí, ó, novácio legis. O que é novácio legis? Nova lei. Então, novácio é de nova, tá bom? A nova lei, se ela for em mélius para melhor, em mélius para melhor. Se ela for melhor, ela vai retroagir. Ela retroage para beneficiar. Tem uma lei nova que diminuiu a pena, ai que maravilha. Volta e alcança todos os crimes passados, tá bom? Se ela for em péjus, ó, tá embaixo, em péjus, em prejuízo, para pior, tá bom, gente? Se ela for pior, como uma nova lei de um crime, uma lei que aumenta a pena, certo, gente? Se ela for para pior, ela não pode retroagir, tá bom? Basicamente é isso. Então, preste atenção nisso aqui, gente, ó. Eu tenho, certo, uma lei antiga que fala que a pena de feminicídio é de 12 a 20 anos. Aí eu tenho uma lei nova falando que agora vai até 40. Essa lei, né, antiga, ela é pior, beleza? O cara praticou o crime na lei antiga, certo? Ele não vai ser julgado aqui, gente. Demora muito para ele ser julgado, né? Então, ele praticou o crime, a lei é do dia, né, da prática do crime. O juiz está aqui na sentença, gente. Na sentença, ele tem duas leis. A lei do dia do crime, que fala que a pena é 20, e a lei nova, que fala que a pena é 40. Para que ele aplica, gente? A lei antiga, porque a lei antiga é mais benéfica. Quer dizer que essa nova lei, gente, não pode retroagir. Mas, professora, eu tenho uma lei antiga que já foi revogada, está sendo aplicada. Se a lei antiga ela vai se mover para frente, gente, ela vai ser ultra ativa. É como se ela tivesse superpoderes, gente. Professora, mas ela foi revogada. Ela foi revogada, mas ela é mais benéfica e ela é do dia do crime. Então, ela vai continuar sendo aplicada. Ultra atividade. O contrário, gente. Eu tenho uma pena aqui de 10 anos, tá bom? Dia que eu pratiquei o crime, 10 anos. Aí vem uma lei nova. Não é 10 não, agora é 5. Aí o juiz vai aplicar a sentença, né? No dia da sentença, o juiz não quer saber o dia da sentença. O juiz quer saber o dia do crime. Ele tem duas leis. Tem a lei de 10, do dia do crime, e tem a lei 5, que veio depois, de 5 anos, tá bom? Professora, lei nova. Lei nova é mais benéfica, 5 anos. Se ela é mais benéfica, ela tá indo para frente ou para trás, gente? Para trás, ó. Ela tá aqui retroagindo. Então, preste atenção, gente. Lei nova mais benéfica, retroage. Lei antiga mais benéfica, ultraage. Não. Não. Não interessa. Eu botei só a referência da sentença, porque não interessa o dia da sentença, o dia do recurso, interessa o dia do crime. Não interessa. Depois da sentença transitada em julgado, eu ainda posso aplicar a lei mais benéfica. Isso é o artigo 2º do Código Penal, certo, gente? A lei mais benéfica retroage sempre, a qualquer momento, qualquer seja. O professor já cumpriu a pena, volta e pede, né, reparação de dano pro Estado, viu, gente? Tem, minha filha, ora se não tem. Você está por fora. Retroage sempre, viu? Sempre. Aí, gente, o que acontece, né? Existe um artigo, o artigo 3º, que vai falar das leis excepcionais e temporárias. Vocês lembram da lei da Copa, gente? A lei da Copa, ela durou 4 anos e é uma lei temporária. Na época da Copa, o crime de dano, se fosse praticado dentro do estágio, tinha uma pena maior. Então, isso é uma lei temporária. A lei temporária é uma lei que tem começo e fim, ou uma lei excepcional que é durante uma excepcionalidade. Por exemplo, enquanto durar a pandemia, enquanto durar a intervenção federal, que tinha uma lá no Rio, né? Do Elon Musk. Tem uma lei temporária. Ela dura durante uma excepcionalidade, tá bom? Desculpe, lei excepcional. E lei temporária tem começo e fim. O negócio é que se você pratica o crime durante essa lei,
Não interessa se a lei é pior, melhor, verde, azul, você tem que aplicar a lei. Se você praticou o crime durante essa lei, o juiz não vai verificar qual é a mais benéfica, gente. Para vocês terem uma noção, durante a lei da Coca, que foi de 2010 a 2014, se você destruísse, por exemplo, uma cadeira dentro do estádio, a pena de dano era maior. Vamos supor que a pessoa, na final da Copa do Mundo, né? Não sei se vocês lembram que tentaram destruir uma parte lá do estádio, né? Gente, do Rio de Janeiro, gente, Maracanã, Jesus, né? Uma parte do Maracanã. O professor, ele vai ser julgado depois, o juiz vai ver a lei mais benéfica? Não. Se ele praticou o crime durante a lei, né, excepcional e temporária, eu aplico essa, tá bom? É a única exceção, viu? Na verdade, é a regra, né? A exceção é retroativa. Quarta questão. No dia 30 de março de 2023, em Natal, após uma discussão em um bar, João efetuou 3 disparos de arma de fogo em favor de Caio. A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital de Monte Alegre, no Rio Grande do Norte. Após permanecer internado em unidade de tratamento intensivo, Caio veio a óbito no dia 7 de abril de 2023. Vamos lá, gente. O dia do crime é dia 30 ou dia 7? Dia 30, o dia que dá o disparo, não é o dia que a pessoa morre, né? Beleza. Nesse cenário, à luz das disposições do Código Penal, quanto ao tempo e lugar do crime, considera-se praticado o crime no dia. Vamos lá. O dia do crime é o dia da ação. Então, o dia do crime é dia 30 de março. Vamos lá. 30 de março de 2023 e nos dias 7 de abril de 2023. Não é I, é só um, certo, gente? É o dia da ação, dia 30 de março. Letra B está errada, porque fala 7 de abril. E eu tenho a letra C e a letra D. 30 de março de 2023, mesmo que o óbito da vítima tenha ocorrido em data diversa. Perfeito. O lugar do crime, por sua vez, engloba Natal e Monte Alegre. Letra D, 30 de março de 2023, mesmo que o óbito da vítima tenha ocorrido em data diversa. Perfeito. O lugar do crime, por sua vez, é Monte Alegre, no Rio Grande do Norte. Gente, o lugar do crime, tanto faz, né, gente? Da ação ou do resultado. Gente, luta, ó, lugar do crime e ubiquidade. A ação, resultado, tudo é lugar do crime. Então, se ele morrer, né, se for atirado em Monte Alegre, gente? Monte Alegre, morreu em Natal, os dois cantos são o lugar do crime. Agora, o tempo do crime, não. O tempo do crime é teoria da atividade. É do tiro. Então, é letra C ou letra D, gente? C, né, gente? O dia do crime é dia 30 e o lugar, gente, tanto faz. A ação como resultado. Onde foi o tiro, onde ele morreu, tanto faz. Gente, penal é bem facinho. Oi, querido. É isso, é a tanto faz. Se vai aplicar a legislação. A competência é diferente. Saber qual é a vara é teoria do resultado. Então, no penal, qual é a lei que eu vou aplicar? É a lei brasileira, tanto faz ele ter levado o tiro desse lado da fronteira ou ter morrido do lado de lá, eu vou aplicar a lei brasileira. Qual é a vara que vai ser responsável já é outra coisa. No caso da vara é a teoria do resultado, entendeu? E no caso de um crime ser praticado assim à distância, é a vara do último ato no Brasil, entendeu? Isso é o artigo 70 do Código de Processo Penal. O mesmo resultado foi lá, viu? É o último ato. Então, tipo assim, o último ato foi, tipo Uruguaiana, que é uma fronteira com o Uruguai. O último ato, o último tiro que ele levou foi na fronteira de Uruguaiana. Então, a vara responsável vai ser Uruguaiana. Professor, ele morreu no Uruguai. Não interessa. A vara vai ser onde foi praticado o último ato no Brasil. Tá bom? A enquete pode ser aqui também, viu? Pode ser nos dois cantos. Petrônio foi condenado definitivamente às penas de 4 anos de reclusão e 10 dias multas, em razão do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Após o trânsito julgado da sentença penal condenatória, houve uma edição da lei XYZ que deixou de considerar o emprego de arma de fogo como causa de aumento da pena do delito de roubo. Gente, transitou em julgado, posso aplicar a lei mais benéfica? Posso, a qualquer tempo, tá bom, gente? Nesse cenário, é correto afirmar que a nova legislação não retroagirá? Errado. Se ela é mais benéfica, ela vai retroagir, tá bom? Nem lê o resto, gente. Letra B. Retroagirá desde que a lei entre em vigor antes do início do cumprimento de pena. Não precisa disso, gente. Letra C. Não retroagirá, tá errado. Retroagirá, considerando que a nova lei é benéfica ao
acusado. Se você quiser complementar, você bota assim, a qualquer tempo. Gente, não interessa se a sentença já passou, se já transitou em julgado, se já está cumprindo pena, se já terminou a pena, a lei mais benéfica sempre é aplicada. Aí vem só uma observação, gente. Lei penal mais benéfica, quem é que aplica? Você botar aí, é o juiz da execução penal, viu, gente? Quem aplica a lei mais benéfica é o juiz da execução penal. Isso é o artigo 66, inciso 1, da LEP, né, que é a Lei de Execução Penal. Então, quem aplica a lei mais benéfica, gente, é o juiz da execução penal, tá bom? Artigo 66, inciso 1, da LEP, né, que é LEP, que é Lei de Execução Penal. Inciso 1. Oi? Diga. Passou o prazo, excesso de prazo. É o juiz da execução penal. Tá? É o juiz da execução penal. A lei benéfica sempre é o juiz da execução penal. Tá aqui, 66.1. O juiz? Não, tem que fazer uma petição. Tem que fazer uma petição, viu? Teoricamente não era não, né? Mas é. Se ele está há mais tempo que lá, o próprio execução penal era para perceber isso, né? Lógico, né? Sexta questão. Mário, com inveja de Helena, sua colega de trabalho, resolveu sequestrá-la, com a finalidade de impedi-la de participar de um processo seletivo profissional. Para tanto, Mário privou Helena de sua liberdade por uma semana, período em que foram realizados os testes do processo seletivo, fazendo com que Helena perdesse a oportunidade. Ocorre que no meio da semana em que Helena restou privada de sua liberdade, entrou em vigor uma nova lei, recrudescendo. Recrudescendo, gente, é aumentando, certo, gente? É deixando mais severa a pena, tá bom? Recrudescendo a sanção penal para delitos de crime de sequestro e cárcere privado. Nessa situação hipotética, podemos afirmar que, anota aí, gente, súmula 711 do STJ, tá bom? Essa súmula 711 fala o seguinte: nos crimes permanentes, que são, né, no caso, os crimes, né, de sequestro, se durante o crime uma lei mais grave vier, eu aplico a lei mais grave. Professora, por quê? Porque, gente, no crime permanente, o crime está acontecendo a todo momento, ó. Tá a todo momento. Se a teoria da atividade, a teoria da ação e o crime está acontecendo a todo momento, aquela lei vai ser aplicada. Então, eu sequestrei uma pessoa aqui, ó, né? Durante uma semana, ela foi solta uma semana depois. Durante esse sequestro, a lei mudou. Eu vou aplicar essa lei. Professora, mas a lei mais grave? Vou aplicar a lei mais grave. Porque o crime estava acontecendo. Um exemplo básico, gente. Por exemplo, guardar a droga, transportar a droga, também é crime permanente, igual o sequestro, tá bom? Enquanto está guardando droga, o crime está acontecendo. Enquanto está transportando droga, o crime está acontecendo. Vamos supor que uma pessoa com 17 anos, 11 meses e 29 dias. Vou comprar droga e vou guardar para o meu aniversário. Aí ele começa a guardar a droga, certo? Com 17 anos. Quando dá o aniversário dele, a festa acontece quando ele tem 18 anos e 2 dias, tá bom? Aí a polícia chega e arma, né, acha lá a droga. Ele, gente, começou a guardar com 17 e terminou com 18. Se eu vou aplicar a lei mais grave, ele vai ser julgado como menor ou como maior? Maior. 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 Porque eu aplico nos crimes permanentes e a lei mais grave, tá bom? Dito isso, esse abençoado aqui, gente, durante o sequestro, a lei piorou. Só que é crime permanente, gente. Eu vou aplicar a lei mais grave. Então, vamos lá. Nessa situação hipotética, podemos afirmar que a nova lei não poderá ser aplicada. Errado? Pode sim. Letra B, a nova lei não poderá ser aplicada, nem leia o resto. Letra C, a nova lei não poderá ser aplicada porque o crime iniciou-se sob a égide de uma lei mais benéfica. Está errado. Letra D, a lei nova mais gravosa deverá ser aplicada uma vez que o crime de sequestro é crime permanente. Letra D. O problema todo, gente, é que é um crime permanente. Entendeu? Então, vamos deixar as coisas bem claras, gente. Lei mais benéfica retroage. Lei antiga benéfica ultraage, exceto se for uma lei excepcional, né? Uma lei temporária, ou se for um crime permanente. Beleza? Vamos lá.
Eu tenho 5 minutos. Dá super tempo fazer um bocado de coisa. Como é que é? Muita pilha? 7ª questão. Mas ainda que eu nem terminou ainda, gente. A gente tem mais 2 aulas. 7ª questão. Para fins de incidência da lei brasileira, o Código Penal regulamenta o tempo e o lugar do crime. De acordo com o referido diploma, assinar a alternativa correta, né? Isso aqui, inclusive, caiu agora, né, gente? A história das aeronaves e embarcações. Gente, o lugar do crime, a gente já sabe que é ação ou resultado, tá bom? Professora, onde é o lugar do crime? Onde é o Brasil, né? O Brasil, certo, gente? Vocês não precisam decorar, mas a gente vai ter, certo? Esse espaço terrestre, o mar territorial e espaço aéreo. Então, o Brasil é um território nacional, ponto. Mas também é Brasil, gente, olha só, as aeronaves, certo, gente? Aeronaves e embarcações públicas, ou a serviço do Brasil. Então, eu tenho um avião da FAB, gente, na China. Dentro do avião é território brasileiro. Lá é território brasileiro. Eu tenho o Força Aérea 1, que é o avião lá do presidente americano, aqui no Brasil. Dentro do Força Aérea 1 é território americano, tá bom? Então, além de ser esse espaço terrestre, gente, as aeronaves e embarcações públicas, onde quer que elas se encontrem, tá bom? Além disso, as aeronaves, tá bom, gente? E embarcações privadas, olha só, privadas, se elas estiverem, gente, que a gente chama de alto mar ou águas internacionais, porque esse é o princípio da bandeira. Então, o que acontece, gente? A prova, inclusive, caiu agora no TRF, uma questão dessa, né? Final de semana passada. A gente fala assim, o chinês matou o japonês por conta de uma portuguesa, porque olhou, sei lá, olhou para um italiano. Não interessa. O barco é da onde, meu irmão? Porque é ali que é a regra. Gente, o barco é brasileiro, está em águas internacionais, lá é território brasileiro. Aí, professora, é um cruzeiro argentino em águas internacionais, lá é território argentino. Então, quando eu tenho, né, uma embarcação, uma aeronave, certo, gente? Em alto mar, ou nas águas internacionais, que a gente chama, tanto faz, tá bom? Geralmente a prova vem mais alto mar, porque é o que o código utiliza, tá bom? Ali é o princípio da bandeira. De onde era aquela aeronave? Eu não quero saber capitão, quem matou, deixou de matar, para a estrela qual. Não me interessa. Me interessa de onde é aquela embarcação, tá bom? Isso caiu recentemente. Isso aqui, gente, é o princípio da territorialidade. Eu aplico a lei brasileira em território nacional. É o básico, tá bom? Dito isso, vamos lá, né, gente? Ver aqui essa questão. Letra A. A lei brasileira é aplicável nos crimes ocorridos a bordo de embarcações e aeronaves públicas estrangeiras. Não. A lei brasileira não é aplicada em aeronaves ou embarcações públicas estrangeiras, como eu falei agora. O avião Força Aérea 1 do presidente da República, né, lá dos Estados Unidos. Dentro do avião, gente, é solo americano, tá bom? Seria aplicável a lei brasileira se essa embarcação fosse brasileira, tá bom? Mas ela não é brasileira, é estrangeira. Letra B. Para fins de aplicação da lei penal no tempo e do espaço, considera-se praticado o crime no lugar e no momento da ação e do resultado. Certo ou errado? Tem um erro aí de concordância que deixou o item errado. Ó. Para a aplicação da lei penal, o tempo e o espaço é tanto o lugar da ação ou do resultado, gente? Não. O lugar tanto faz, mas o tempo não. O tempo é só no lugar da ação. Ele falou que os dois é a mesma regra. Os dois não são a mesma regra, tá bom? Letra C. As embarcações brasileiras de natureza pública ou privada que estejam em alto mar ou em mar territorial brasileiro são consideradas extensão do território nacional. Perfeito. For pública e estiver em alto mar, gente, é extensão do território nacional, letra C. A letra D fala o seguinte: o atentado à vida do presidente da República é caso de extraterritorialidade, ela é incondicionada, não é condicionada, tá bom, gente? Incondicionada quer dizer que se ocorrer um atentado contra a vida do presidente, vai ter processo aqui. Eu não quero saber se vai ter processo lá, se a pessoa vai ser presa lá, não me interessa. Foi um crime contra a vida ou a liberdade do presidente, vai ter processo aqui. Por isso que é extraterritorialidade
incondicionada, tá bom? Então, é a letra C, certo? Vou fazer só mais uma e eu libero vocês. Oitavo. João Brasileiro Nato cometeu um crime de homicídio nos Estados Unidos da América, tendo logrado se evadir para a Holanda. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, para que João responda ao Brasil pelo crime perpetrado, será necessário que ele... Gente, quando a gente tem um crime praticado por brasileiro ou sofrido por brasileiro, não é automático que a lei brasileira vai ser, certo, aplicada. Eu preciso que ele entre em território nacional. Eu preciso que seja crime lá e crime aqui. Eu preciso que não tenha tido processo lá. Por exemplo, eu tenho lá o Daniel Alves. Eu não preciso de processo aqui. Tem processo lá. Professor, o Robinho, não tem processo aqui, porque teve processo lá. Eu vou ter execução da pena aqui. Mas o processo foi na Itália, tá bom? Tranquilo? Eu não sei se vocês lembram de um podcast na época da pandemia, muito famoso, chamado Mulher da Casa Abandonada. Gente, a mulher ali é um exemplo clássico de aplicação da lei brasileira. A mulher praticou um crime nos Estados Unidos, fugiu para o Brasil, não teve processo lá, ela entrou em território nacional, é crime lá e crime aqui, reduziu uma pessoa análoga reduziu uma pessoa análoga a escravo. Então, eu tinha todas as considerações. Essa questão está perguntando quais são as condições para eu aplicar a lei brasileira, tá bom? Quando um crime acontece fora do Brasil. Vamos lá. Letra A. Entre em território nacional ou tenha representante constituído. Não precisa ter representante constituído, gente. A condição para aplicar a lei brasileira é ele entrar em território nacional. Se ele tem advogado aqui ou não, não me interessa. Eu preciso que a pessoa entre em território nacional para eu poder aplicar a lei brasileira, tá bom? Então, essa parte do representante está errada. Letra B. Entre em território nacional ou tem representante constituído? Errado de novo. Entre em território nacional. Perfeito. Ponto e vírgula. Que o fato seja punível nos Estados Unidos da América, exato, seja punido aqui e lá. Que o crime perpetrado esteja incluído entre aqueles que a lei brasileira autoriza a extradição, também está certo, tá bom? Não ter sido João absolvido, cumprido pena no estrangeiro, não ter sido João perdoado no estrangeiro e não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. É esse o item, gente. Essa letra C. Eu preciso, gente, que ele não tenha sido absolvido, perdoado, ter acabado a prescrição. A mulher da casa abandonada, não sei se vocês lembram de uma mulher que usava uma pasta branca na cara, que a Luísa Mel entrou na casa dela, pegou os cachorros dela, foi uma confusão. Não sei se vocês lembram disso. Ela morava numa casa abandonada nos Jardins, lá em São Paulo. Virou show, né? Casa toda destruída, né? Gente, ela não foi responsabilizada porque tinha tido passado prescrição, né? Então não podia mais, extinção de punibilidade, tá bom? Então letra C é a correta, tá bom? Vão lá para o mini intervalo de vocês, né? Que é engolir a comida. A gente volta, certo, gente? 1h15, né? Para dar tempo aí de vocês